Totalmente cercado pela CIA, é isso mesmo, conversas de Xandão interceptadas em tempo real. Pânico toma conta do STF, é o efeito Trump antes mesmo da posse, causando um rebuliço aqui no Brasil. Você vai ficar impressionado com as notícias que eu vou trazer para vocês aqui agora. Antes disso, pessoal, um aviso muito importante: a esquerda está tentando derrubar o nosso canal, então eu quero pedir a sua ajuda contra essa esquerda suja para que a gente possa continuar a mantê-los informados. Nós somos um dos maiores canais patriotas aqui, então nossos vídeos chegavam a 500, 600 mil visualizações e de um dia para o outro passaram a chegar a no máximo 30 mil. Então eu peço que você curta o vídeo agora, para não esquecer, comente o que eu vou perguntar para vocês já já e compartilhe principalmente, fique até o final do vídeo que eu garanto para você que vai valer a pena, nos ajude a vencer essa esquerda suja. Olha só, minha pergunta de hoje para você é a seguinte: qual o pior governo na sua opinião? O governo de Dilma de 2015 ou o governo de Lula de 2024? Qual é pior? Ruim, péssimo, horrível? Qual? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Agora vamos ao vídeo de hoje. Olha só, você vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Primeira coisa revelada, estarrecedora: a CIA ela pode ler mensagens, inclusive criptografadas, do WhatsApp, revelou o presidente do WhatsApp, o dono do WhatsApp. Então você está lá achando que você está protegido com as suas ligações, com as suas mensagens? Não, senhor. A CIA ela pode ler. E isso quer dizer o seguinte, pessoal, que Alexandre de Moraes está pego. Presta atenção agora com relação a essa matéria aqui de Mark Zuckerberg, que ele revelou isso. O que os Estados Unidos já estão fazendo com relação a Alexandre de Moraes. Ana Paula Henkel, ela está lá nos Estados Unidos em contato diretamente com os parlamentares, com o pessoal da CIA. Então, olha só o que ela falou sobre Alexandre de Moraes e eu já volto para você entender a questão dessa interceptação. Essa matéria do New York Times já chegou dentro do Senado dos Estados Unidos da América e um assessor de um senador, não posso revelar porque ele pediu, porque vai entrar também em mais um relatório essa matéria do New York Times. Esse assessor me ligou porque ele sabia que eu trabalhava na revista Oeste e ele pediu mais detalhes. Foi quando eu contei, né, toda a história dos 6 gigabytes, aqui só encontramos matérias jornalísticas, então o senhor dá um jeito. E ele estava, enquanto eu falava com ele no telefone, ele estava exatamente com aquele relatório que veio da Câmara, da Comissão da Câmara, de 541 páginas sobre o Twitter Files Brasil. E diante daquele relatório, ele me fez algumas perguntas e quando eu respondia, ele falava: it all makes sense now. Agora tudo começa a se encaixar. Ou seja, às vezes eu sei que nós estamos diante de um cenário tão aterrorizante no Brasil, com toda essa batida totalitária do Alexandre de Moraes, e a gente fica esperando uma bala de prata, né? É o Elon Musk, é a Câmara Americana, é aqui, é ali, é o impeachment do Moraes, mas um grande quebra-cabeça está sendo construído para expor ainda mais o que está acontecendo e não apenas expor, medidas serem tomadas. Ele comentou também, ele que é um assessor de um senador, comentou também do projeto de lei da Maria Salazar, a deputada do estado da Flórida, uma das 3 signatárias do projeto de lei, que visa caçar vistos de censores. E ele disse que esse projeto também rodou o Senado, porque o nome do Alexandre de Moraes está ali naquele projeto como um dos censores. Ou seja, os americanos estão de olho não apenas para interferir, né, na soberania brasileira, mas para tentar colocar um freio exatamente nessa palavra censores. E aí, na nossa conversa, ele comparou o Alexandre de Moraes, vejam com quem? Com Nicolás Maduro. Não, é ótimo. Pois é, pessoal, você imagina agora, você entende agora por que eu mostrei para vocês essa matéria logo aqui no início. Imagina o quanto ele já está sendo monitorado e o quanto já tem de comprometimento de informações dele. Olha só o que Mark Zuckerberg falou. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, revelou que as autoridades dos Estados Unidos, incluindo a CIA, podem acessar mensagens do WhatsApp ao invadir remotamente os dispositivos dos usuários,
contornando a criptografia de ponta a ponta da plataforma. A criptografia, para quem não sabe, é que protege a informação, mas para a CIA não. A declaração foi feita durante a participação no podcast de Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo. Zuckerberg explicou que, embora a criptografia do WhatsApp impeça que a Meta, ou seja, a própria empresa dele, visualize conteúdo das mensagens, ela não protege contra o acesso físico ao celular do usuário. O que a criptografia faz de bom é garantir que a empresa que opera o serviço não veja as mensagens. Se você usa o WhatsApp, em nenhum momento o servidor da Meta vê o conteúdo dessa mensagem, afirmou ele. No entanto, ele destacou que a criptografia não impede que autoridades acessem mensagens armazenadas nos aparelhos. Você imagina o tanto de informação que o governo dos Estados Unidos comprometedora deve ter sobre Alexandre de Moraes e também sobre o governo Lula. E presta atenção nessa dica final que ele deu aqui, olha só. O CEO da Meta mencionou que essa vulnerabilidade foi um dos motivos para a criação das mensagens temporárias no WhatsApp. Então, quando você configura lá para as mensagens serem temporárias, você tem um pouco mais de garantia, porque o recurso ele permite apagar automaticamente as conversas de um período. Então, se alguém comprometeu o seu telefone, grampeou ele ali e pode ver tudo o que acontece lá, obviamente poderá ver as mensagens assim que elas chegam. Então, ter a criptografia é a opção de desaparecer em um bom padrão de segurança e privacidade. Então, quando ela desaparece, não tem mais acesso. Por isso que eles configuraram isso para tentar dar um pouquinho mais de privacidade, mas a privacidade é zero de quem eles querem investigar. E hoje, Alexandre de Moraes é o inimigo da democracia número 1 no mundo. Então, pessoal, pode ter certeza, ele está cercado já e vem bomba gigantesca por aí. Inclusive, agora ele está nessa sinuca de bico. Ou ele libera Bolsonaro e dá uma de frouxo para ir para a posse de Trump. E Bolsonaro foi inclusive convidado para a cerimônia aqui, não só de posse, mas também a festiva, que é para pouquíssimos. E também, se ele não liberar, ele arruma encrenca simplesmente com o homem mais poderoso do mundo, que sabe muito dele. E olha só, pessoal, um show de mer em 2 dias. Olha só, o deputado Zucco fez um vídeo aqui que está imperdível. Em 30 segundos ele mostrou o tanto de mer que esse governo Lula fez em apenas 12 dias no ano. Presta atenção nesse vídeo que você vai ficar impressionado e vai rir muito. 2025 mal começou e os brasileiros já tiveram uma prévia do que esperar do desgoverno Lula este ano. Nos primeiros dias já vimos que reforçou a defesa da censura nas redes sociais. A política adotada pela empresa Meta, que eu quero dizer para essa empresa, terá 72 horas para informar o governo brasileiro. Demitiu o incompetente ministro Montanha para colocar no lugar um ministro que já foi suspeito de fraudar contratos públicos. Cometeu gafe ao dizer que o marido ama mais a amante do que a esposa. Os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante. Organizou um evento sem público no Teatro do 8 de Janeiro. Mandou representantes para a posse do ditador Maduro. Deverá ser representado pela embaixadora brasileira em Caracas. Além do chilique na galeria de ex-presidentes do Planalto, em que ele quis reescrever a história dizendo que a Dilma sofreu um golpe e que Bolsonaro foi eleito por mentiras. O que eu quero é que conta a história. Foi sofreu vítima por um golpe. Depois ele aqui foi eleito em função das mentiras. Logo, quem falando, Lula? O pai da mentira. Como líder da oposição, não vou descansar até expor toda a verdade sobre esse desgoverno irresponsável. Estamos mais próximos de 2026 e da volta do capitão Bolsonaro. Você acredita no futuro do Brasil? Compartilhe esse vídeo.